Como estudo da primeira unidade, nós iniciamos aí o capítulo 1, temperatura, calor e sua propagação. Tá? Para as turmas que nós já nos encontramos em classe, esse assunto foi debatido nas aulas iniciais, né? E eu vou fazer uma leitura e a gente vai pontuando algumas coisas aqui para quem não pôde participar. Tá? Então, como introdução, a temperatura do corpo humano é de aproximadamente 37 graus Celsius. No entanto, sentimos que os dias estão quentes quando a temperatura ambiente é superior a 25 graus. Você já havia pensado nisso? Nos dias quentes, geralmente vestimos roupas mais leves e claras. Nos dias frios, o habitual é optar por roupas escuras e de tecidos espessos. O estudo do calor nos ajuda a entender por que escolhemos um ou outro tipo de roupa, dependendo da temperatura do ambiente. Esse estudo também ajuda a compreender uma série de fenômenos naturais e de fatos do cotidiano, como o efeito estufa, o uso de iglus como moradias por algumas comunidades de esquimós, o uso de espetos metálicos na preparação de um churrasco, a razão de sentir que o dia está mais quente, apesar de nossa temperatura corporal ser maior do que a do ambiente, ou até mesmo o fato de um planador voar sem necessidade de motor. Estudar os conceitos de temperatura e calor, bem como as formas de transmissão de calor, é o que faremos neste capítulo. Então aqui nós temos as figuras que relacionam a utilização da roupa com o tempo que está, a temperatura que está acontecendo aqui no ambiente. Né? Então, dependendo da temperatura ambiente, escolhemos diferentes tipos de roupa. Em dias frios, né, geralmente escolhemos roupas escuras e espessas. Em dias quentes, usamos roupas claras e leves. Temperatura. Por meio do tato, podemos verificar se a temperatura da água do banho está ou não agradável. Se uma criança afirma que não está se sentindo bem, a mãe pode avaliar sua temperatura tocando na sua testa. No entanto, nossa sensação térmica nesses casos não informa de maneira precisa o valor da temperatura de um ambiente, de um alimento ou de uma pessoa. A sensação térmica obtida pelo tato, nos exemplos anteriores, é apenas uma expressão qualitativa do estado térmico de um sistema. Então, quando a gente fala de qualitativa, nós estamos falando de um fenômeno que a gente não está atribuindo um valor para ele, e sim um adjetivo. Né? Quente, frio, mais quente, congelando, tal, que tem a ver com a temperatura, no caso. Né? Para uma avaliação precisa, é necessário uma medida quantitativa, ou seja, devemos conhecer o valor da temperatura do sistema. Aqui nós temos o exemplo aí de uma previsão do tempo, né, lá que ocorreu em 2015, onde o mapa está aí, separado por regiões pela sua coloração, indicando os locais mais quentes em vermelho e mais frios em azul. Tá? Aqui nós temos nessa figura outra situação. Né? A jovem coloca o pé na água da piscina para decidir se mergulha ou não. Se ela estiver por muito tempo exposta ao sol, provavelmente vai avaliar que a temperatura da água está baixa. O tato não nos fornece uma informação precisa da temperatura do sistema. Foi o que a gente viu aqui nessa leitura. Né? Mas o que é temperatura? Então, de maneira macroscópica, estamos acostumados a associar a temperatura nos estados térmicos de um corpo, aos estados térmicos de um corpo, seja quente ou seja frio. Né? Então, quando a gente fala de temperatura, a gente está querendo dizer algo quente ou algo frio. Se um corpo está quente, relacionamos que ele tem uma temperatura elevada. Aos corpos mais frios, associamos temperaturas mais baixas. E como seria a interpretação microscópica do conceito de temperatura? Para desenvolver essa interpretação, é preciso conhecer um pouco sobre a agitação das partículas que constituem um corpo. Quando um corpo é aquecido, a agitação média de suas partículas tende a aumentar, mas quando ele é resfriado, o movimento de suas partículas tende a diminuir, ou seja, a agitação média das partículas do corpo se reduz. As altas temperaturas nos dias de verão provocam aumento da agitação térmica das partículas, ou seja, com essa agitação a energia total dos corpos tende a ser maior. Dessa maneira, dizemos que as altas temperaturas estão associadas a níveis elevados de agitação térmica e, consequentemente, relacionadas a maior energia média por partícula.
Tá? Então, altas temperaturas, elevados níveis de agitação térmica. Né? E energia total também, aumento de energia total. Tá? Aqui um exemplo, né, da chaleira. O aquecimento da água provoca o aumento do movimento de translação das partículas do sistema. Ao movimento das partículas de um corpo, pode ser associada certa energia cinética. Essa energia está relacionada ao movimento de translação, de rotação e vibração das partículas. Denominamos energia interna de um corpo a união de todas as formas de energia que ele possui, entre elas a energia potencial associada a cada uma das partículas que constitui e as energias cinéticas de translação, rotação e vibração de suas partículas. Ao aquecer uma massa qualquer de água, a agitação de cada uma das partículas componentes do sistema aumenta. Com isso, o movimento de translação dessas partículas se intensifica, aumentando, então, a energia interna. Percebemos essa variação da energia interna porque a temperatura da massa da água aumenta. Para um sistema determinado, a energia interna e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a energia interna do sistema, maior será a sua temperatura. Assim, podemos estabelecer uma definição para a temperatura. Então, temperatura é a grandeza física macroscópica associada ao grau de agitação térmica média das partículas de um corpo ou de um sistema. Ou seja, através da temperatura nós podemos quantificar o quão agitado está o nosso sistema, né? As partículas do nosso sistema ou de um corpo. Tá? Como não é possível medir diretamente o grau de agitação das moléculas de um corpo, a medida da temperatura é feita indiretamente por meio de um instrumento que a gente chama aí de termômetro. No Brasil, os termômetros medem a temperatura em graus Celsius. Aqui nós temos aí a apresentação do que foi dito sobre a temperatura e o grau de agitação. O sistema 1, energia interna menor, nós temos uma agitação menor, e no sistema 2 nós temos uma energia interna maior, portanto uma maior agitação. Tá? E aqui nós temos o texto referente. Né? Dois sistemas cujas partículas estão no mesmo nível de agitação possuem a mesma temperatura, mas não têm necessariamente a mesma energia interna. O sistema formado pelo maior número de partículas terá maior quantidade de energia interna, pois na soma consideramos as energias cinéticas de cada uma das partículas componentes do sistema. Então, se eu tenho mais partículas, mesmo que esteja a mesma temperatura, a mesma agitação, eu tenho maior, digamos, quantidade de movimento. É só a gente pensar assim, né? Essa partículazinha aqui andou 1 milímetro. Essa cada uma andou 1. Então, se eu fizer a soma do que elas andaram aqui, vai dar menor do que eu encontro aqui no sistema 2, porque existem mais partículas no sistema 2. Tá? Então, por causa disso, dois sistemas podem estar à mesma temperatura, mas possuírem energias internas diferentes. Tá? Então, bastante cuidado aí nas questões que virão. Equilíbrio térmico. Ao misturar duas massas de água com temperaturas diferentes em um mesmo recipiente, vamos observar, após certo tempo, que a temperatura final da mistura será diferente das temperaturas iniciais dessas massas. Quaisquer corpos colocados em um recipiente termicamente isolado tendem a um estado final em que suas partículas atingem o mesmo nível de agitação térmica, ou seja, em que suas temperaturas se igualam. Nesse estágio, os corpos alcançam o estado de equilíbrio térmico. Tá? Então, quando a gente fala de recipiente termicamente isolado, que está aqui grifado, nós temos como definição aí, sistema fechado no qual não ocorre a absorção ou dissipação de energia em relação ao meio externo. Os corpos colocados no interior desse tipo de sistema trocam energia apenas entre eles. Então esse termo aqui vai estar bastante nas questões. Tá? Isso quer dizer que se eu coloco dois corpos dentro desse recipiente termicamente isolado, eles não vão trocar energia com o sistema fora dele. Tá? Só vão trocar energia entre eles. Ok? Então, a lei zero da termodinâmica diz o seguinte: se dois corpos estão em equilíbrio térmico em relação a um terceiro, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Tá? Então, se eu tenho um corpo A, B e C, se A é igual a C e B é igual a C, então eu posso dizer que A é igual a B, mesmo sem que eu tenha a medida
entre os dois, né? Sem comparar os dois, ok? Calor. Então, calor, nós temos aqui como é que foi feito o experimento para a definição de calor, né? E aqui nós temos a definição. Calor é a energia em trânsito de um corpo para o outro, devido unicamente à diferença de temperatura entre eles. Tá? Aqui nós temos o experimento de Joule, onde ele comprovou que o calor é uma forma de energia. O que ele fez? Ele colocou aqui água, tá, num recipiente, e aqui por fora ele colocou um sistemazinho em que ele tinha condição de fazer um movimento, e esse movimento aqui, transferido para a água, fazia com que a temperatura da água aumentasse. E aí ele quantificou que energia que é necessária para que a temperatura da água subisse. Tá? E a partir disso ele começou a fazer, ele definiu aí o calor. Tá? Tanto é que a unidade que a gente utiliza para calor no sistema internacional é o Joule. Tá? Outra unidade que é utilizada aqui no Brasil é a caloria. Então, quando a gente fala de calor, pela definição, é energia em trânsito de um corpo para o outro. Então, para que haja calor, precisamos ter dois corpos, ou um corpo e um sistema. Tá? Sempre. Então, se eu tiver numa questão apenas um objeto, falando apenas de um objeto, de um corpo, ou de uma partícula, ou de um sistema, eu não posso ter troca de calor porque eu preciso de outro para que haja essa referência. Né? Outra coisa, aquele que tem maior temperatura cede calor para aquele que tem menor temperatura. Né? Isso porque ele tem mais agitação térmica do que o que tem menos temperatura. Ok? Então aqui pelos exemplos, ó, 100 graus, 20 graus, num recipiente isolado, ele transfere calor até que ambos se igualem aí numa temperatura média, que não necessariamente seja aí a média entre os dois, tá? Porque depende do componente. Se forem corpos diferentes, forem substâncias diferentes, pode haver um equilíbrio térmico, né? Quando eles atingirem o mesmo grau de agitação térmica, ou seja, a mesma temperatura, pode acontecer em uma temperatura diferente da média entre os dois. Ok? Outra definição, uma caloria é a quantidade de energia que, ao ser transferido para 1 grama de água, varia sua temperatura em 1 grau. Tá. Ok? Então, a partir dessas leituras, nós temos alguns exemplos que eu peço que vocês deem uma lidinha, tá? E que explicam bem esses fenômenos, tá? Principalmente aqui nós temos um exemplo de sensação térmica, né? E aqui algumas questões propostas, né? Que eu pedi para que vocês fizessem, respondessem no caderno, tá? Então, divirtam-se com elas. Processo de propagação de calor. O gelo que derrete quando imerso em um copo de água, no interior dele, o gelo que derrete quando imerso em um copo de água, o interior de um automóvel que se aquece um dia ensolarado, o leite que derrama no fogão ao ser aquecido, são exemplos de fenômenos relacionados aos processos de propagação ou transmissão de calor. Tá? Então, de maneira geral, podemos classificar os processos de propagação de calor em condução, convecção e radiação. Quando falamos de condução térmica, nós temos aí que é um processo de propagação de calor que ocorre pela transmissão da agitação térmica de partículas de uma região de maior temperatura para uma região vizinha de menor temperatura. Né? Nós temos um bom exemplo aqui, o espeto de um churrasco. Né? Então, aquecendo ele aqui na chama de um churrasco, de uma churrasqueira, ele vai começar a esquentar na parte que ele tem mais contato com o fogo, e essa parte aqui, aos poucos, ela vai em direção à parte que ainda não está com a temperatura alta. E aos poucos vai aumentando toda essa temperatura. Esse processo de transmissão da agitação térmica aqui das partículas de maior energia para as que têm menor energia, ele é o processo que a gente chama de convecção, ou de condução. Tá? Então,
o calor vai conduzindo aí de um extremo ao outro até que eles estejam por igual. Quando falamos de convecção térmica, aí nós temos como definição: a convecção térmica é um processo de propagação de calor que se caracteriza pelo transporte de matéria em regiões de um sistema, corpo ou meio, e que acontece apenas em fluidos, ou seja, líquidos e gases, pois o movimento da matéria se dá pela diferença de densidade. Tá? Como bons exemplos aí de convecção térmica, nós temos o ar-condicionado, o aquecedor, tá? Aqui um planador. Tá? Então, o que acontece? Quando nós temos, por exemplo, um forno, deixa eu ver se eu consigo fazer um esqueminha aqui. Então, numa casa, imaginando aqui que fosse uma casa, tá? Fazer só para esclarecer aqui, um bonequinho. Então, quando a gente vai comprar um ar-condicionado, quando a gente vai instalar um ar-condicionado, nós queremos colocar esse ar-condicionado num ponto mais alto. Tá? Por que isso acontece? Porque quando nós temos lá a ação do ar-condicionado, nós temos a ação dele sobre uma determinada área. Tá? Essa área, nós temos um processo assim, é como se o ar nessa área estivesse mais pesado, né? Porque nós aumentamos a densidade desse ar, né? A partir do efeito do ar-condicionado. Então o que acontece? Esse ar que está mais pesado, ele acaba fazendo um movimento, né, em favor da gravidade e vai descendo. Com isso, o ar que estava aqui embaixo, tá, o ar que estava ali embaixo, vou fazer aqui de verde, nessa região aqui, ele não pode ocupar o mesmo espaço, então ele sobe. Aí ele sobe até que ele fique novamente de frente do ar-condicionado. E aí o que vai acontecer? Ele vai receber lá o efeito do ar-condicionado e vai descer. Quando ele desce, o que estava aqui sobe. E assim vai fazendo esse processo e vai congelando o ambiente, né? Vai esfriando o ambiente. Tá? Então, esse processo de mudança na densidade, no caso do ar aqui, é o que a gente chama de convecção. Tá? Então ele fica mais pesado, desce. Aí o que estava aqui embaixo, que é mais leve, sobe. E assim vai indo. O mesmo processo acontece, por exemplo, num forno. Tá? Então no forno, nós temos um processo parecido, só que nós queremos colocar o forno embaixo porque ele vai esquentar o ar e o ar vai para cima. Quando o ar for para cima, porque ele está mais leve, outro ar vai descer e aí ele vai esquentar novamente, tá? E aí o ar vai subir e outro vai descer e assim vai sendo o processo dentro do forno, tá? Por isso que a chama do forno é embaixo e não em cima, porque senão ele, ao esquentar, ele vai subir e ia ficar todo mantido lá na parte do teto do nosso forno, tá? Então, o ar-condicionado a gente quer que ele esteja em cima, porque ele vai fazer o ar ficar mais pesado e descer. O forno a gente quer que ele fique embaixo, porque ele vai fazer o ar ficar mais leve e subir, tá? Basicamente é isso. Ok? Tentando resumir aqui para não ficar tão extenso, né? Radiação térmica. Então, a radiação térmica é um processo de propagação de calor que se caracteriza pelo transporte de energia por meio de ondas eletromagnéticas, a radiação infravermelha. Esse processo de transmissão de calor ocorre tanto no vácuo quanto em meios materiais. Tá? Por isso que a gente consegue justificar que o Sol nos alcance, né, a partir. Ele está lá no espaço e para chegar aqui na Terra ele precisa passar pelo vácuo. Né? Então há vácuo na maior parte do caminho percorrido pelos raios do Sol até atingir a Terra. Portanto, a propagação do calor proveniente do Sol ao nosso sistema, ao nosso planeta, não ocorre por condução ou convecção, já que condução e convecção precisa transferir a matéria
digamos assim, para seu vizinho, né? Pois esses processos dependem de meios materiais para ocorrer. Tá? Então a propagação de calor, que como visto pode acontecer tanto no meio material quanto no vácuo, é denominada radiação térmica. Tá? Então o processo de radiação é esse. Os exemplos que nós temos, né? Aqui uma lâmpada, por exemplo. Né? Quando nós acendemos uma lâmpada, a região próxima a ela tende a aumentar de temperatura, né? Porque ela gera essa radiação. Tá? A fogueira também, né? A fogueira também tem esse mesmo efeito. Você acende uma fogueira, só de estar perto você sente o calor. Tá? Ok? Temos aqui um textozinho sobre o efeito estufa, né? Que pode ser resumido aqui a partir da nossa figura. Tá? Então, o que acontece no efeito estufa? Na nossa atmosfera, nós temos aí uma série de gases, tá? Que quando existe a energia inicial aqui dos raios solares, o que acontece? Ela gasta alguma energia nessa passagem, rompe essa barreira, e quando chega aqui na Terra, na superfície, ela é refletida, parte dela é refletida, parte é absorvida, e aí essa irradiação ela sobe com menos energia. E aí a energia dela já não é mais suficiente para atravessar essa camada que gera aí o efeito estufa, né? Então ela chega até a camada e dela ela é novamente refletida e fica aprisionada aqui na Terra. Tá? Então basicamente é o que acontece também com uma estufa, né? Por isso que a gente chama de efeito estufa. O Sol entra, passa pelo vidro, é absorvido aqui por parte da superfície, volta e ela é novamente refletida e permanece aqui a temperatura mais alta do que no ambiente externo. Tá? A ideia do efeito estufa. Tá? E é interessante, tá? Então, esse fenômeno acontece no nosso planeta. Né? A atmosfera terrestre, aqui, é composta por uma série de gases, na maior parte de nitrogênio e oxigênio. Mas há também outros gases, como o dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e ozônio, que representam cerca de 1% da atmosfera do planeta. No entanto, esses gases são capazes de reter a radiação térmica reemitida pela Terra, depois que ela recebe a radiação solar. Comparada com a estufa, a atmosfera tem o mesmo papel do vidro. Como consequência, temos uma elevação global na temperatura terrestre. Né? Isso significa que o efeito estufa é prejudicial à vida? Não, muito pelo contrário. Os cientistas calculam que se não existisse o efeito estufa, a temperatura da atmosfera ficaria em torno de menos 30 graus, o que provavelmente impediria a existência das formas de vida que nós conhecemos hoje. Tá? Então, não fosse esse efeito estufa, a vida não teria como existir do jeito que ela é hoje. Tá? Então, essas são os temas principais do capítulo. Nós temos aí algumas questões para que vocês possam responder. Tá bom? Então, boa sorte, bons estudos e espero que esse vídeo possa ajudar vocês.